Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcel Guimarães, estou aqui para comentar, rapidamente as principais alterações trazidas pela nova versão do MCASP, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, né? A nona edição finalmente foi publicada, né? Então já tem um alvoroço aí no mundo dos concursos, né? Aquela dúvida pairando, né? E aí, será que o meu edital, o meu concurso, né, eu vou para estudar para o concurso X, eu vou precisar saber as alterações, né, as novidades do MCASP 9? Bom, o primeiro ponto, tá, antes da gente falar um pouquinho das alterações, é o seguinte: se o seu edital já foi publicado, a menos que a banca retifique ele, o que é improvável, né, mas, por exemplo, o edital do TCU foi publicado antes, né, do MCASP 9, então lá no edital está bem claro que eles vão cobrar os assuntos da versão 8 do manual, ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o edital de um concurso que vai sair, aí você vai ter que olhar lá, sei lá, vem o edital da CGU, aí eles vão colocar lá a nova versão do MCASP. Ok. Primeira coisa importante que a gente tem que entender é que essas alterações, né, para fins de concurso, nunca são tão relevantes. Então eu falo isso para vocês porque eu atualizo meus materiais há muito tempo. Então tem 10 anos aí sai uma versão nova do MCASP, e quando você vai olhar, é basicamente a mesma coisa. Então a gente fica muito preocupado às vezes sem motivo. Então a essência não muda, tá? O que vai cair na prova, né, principalmente em provas da área de controle, em provas de orçamento público, é basicamente a mesma coisa. Agora, claro, você está fazendo um concurso para contador, aí você precisa saber de um procedimento específico, aí sim, né, provavelmente aquilo ali vai te causar um transtorno maior na hora de um concurso, tá bom? Então, não se preocupem tanto com isso, principalmente para provas de administração financeira e orçamentária, o conteúdo de receita, de despesa, né, a parte de suprimento de fundos, tudo isso continua praticamente igual, não tem nada de tão relevante assim, a ponto de você se descabelar e ter que sair comprando, né, um material novo só para isso, tá? Então, as atualizações serão muito pontuais, demora para isso aparecer em prova, tá? Então fiquem tranquilos a respeito disso aí, mesmo que algum edital traga a versão 9 do MCASP para AFO. Para contabilidade pública o troço já é um pouquinho mais complicado, tá? Eu preparei para vocês uma apresentação que está aí na sua tela a partir de agora, né, consolidando aí as principais alterações, e eu vou comentando aqui com vocês, né, o que é mais importante para a AFO, para a contabilidade pública, principalmente para fins de concurso. Claro que, né, se por acaso, né, você veio parar aqui por algum outro motivo, né, aqui o canal é voltado para um concurso, faça sua inscrição, né, se tiver interesse, aí no botãozinho aí do lado, eu nunca sei se é para cá ou para lá, tá? Mas enfim, você vai ver o botãozinho ali, né, deixa eu ver, para cá, né? Então, dá uma olhada, mesmo que você não tenha o intuito de fazer concurso, dá uma olhada nisso aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para a página do MCASP para você baixar a nova versão, tá? Se você tiver interesse. Mas a nossa intenção aqui é mostrar as principais alterações e atualizações trazidas pelo MCASP 9, válidas a partir de 8 de novembro de 2021, e mostrar o que pode impactar o teu estudo para um concurso público, ok? Principais alterações, tá? A essência do que foi mudado vem a partir das novas NBCTs que são válidas desde o começo de 2021, tá? Então, a STN fez uma fase de consultas públicas, né, abriu prazo para que as pessoas se manifestassem, enfim, e eles incorporaram a nona edição do MCASP, as regras, né, para essas novas NBCTs, né, 15 benefícios a empregados, a 18 de investimento em coligada, controlada, a 19 de acordos em conjunto, 20 divulgação de participação, aqui divulgação de participação em outras entidades, né, parcialmente, combinação de operações em entidades. Essas aqui sim, as normas que valem desde 2021, tá? A 21, 22, essa de partes relacionadas, políticas contábeis, né, mudanças de estimativas e erros, efeitos das mudanças na taxa de câmbio, evento subsequente, ativo biológico e produto agrícola, informações por segmento. Na parte do RPPS, lá no capítulo 4, na parte 3, eles fizeram várias alterações aqui nesse capítulo. Para efeito de concurso, tá? Em AFO, isso aqui vai ter algum impacto? Não, tá? Em contabilidade pública, talvez, vai depender do seu concurso. Então, se você estuda para orçamento público, o seu concurso só vai cobrar AFO,
essas alterações, as principais, não terão impacto no seu concurso, tá? Então, você que estuda para orçamento público, né, você vai se preocupar com o quê? Né, o que é a parte 1 do MCASP, procedimentos contábeis orçamentários, né? O que foi alterado nessa parte? Fizeram uma revisão desse item 3.2.1, classificação da receita orçamentária por natureza. Esse ponto aqui é importante para concurso. Essa alteração é facultativa a partir de 2022, obrigatória para 2023. Eu vou mostrar daqui a pouquinho o que é que mudou. Inclusão desse item, transações intra-orçamentárias e descentralizações. Esse item é importante, então vai dar uma lida lá. Claro que ao longo do tempo a gente vai atualizando os materiais, tá? Inclusão de um parágrafo nesse capítulo 4.3 para tratar de transposição, remanejamento e transferência. Esse item aqui é bastante importante para concurso. Eu vou mostrar ele daqui a pouquinho para vocês, porque são definições que estavam na doutrina, no livro do J. Teixeira Machado Júnior, o Lino Martins também, mas até hoje, como não tem a nova Lei de Finanças Públicas, são definições que a Constituição trouxe em 88, mas que são conceitos que ficaram meio perdidos. Então, finalmente, algo oficial trouxe definições muito parecidas com o que a gente já conhecia da doutrina, mas agora sim você vai poder se posicionar numa prova a respeito de transposição, remanejamento e transferência. Alteração desse capítulo 4.6 de dúvidas comuns. Aqui a parte mais importante é uma, né, que fala, uma tabelinha que fala, que está até aqui, ó, alterações, né, eles detalham bastante a diferença entre transferência e delegações para execução orçamentária. Então é um ponto que o CESP principalmente vem explorando em alguns concursos, tá? Incluíram um parágrafo aqui para tratar do elemento 85, né, contrato de gestão, e excluíram esse elemento 05, né, readequaram outros. Isso aí são procedimentos operacionais que para fins de concurso, né, jamais cairão em prova. Revisaram o item de restos a pagar. Esse aqui vai desabar no seu concurso, embora não tenha tanta alteração, tá? O que eu já vi lá é que a redação permanece praticamente a mesma, mas tem algumas coisinhas importantes. Alteração do capítulo 5, fonte e destinação de recursos. Isso aqui tem um impacto bacana ali, bacana não, né? Mas tem um impacto considerável para a contabilidade pública, eu vou mostrar para vocês. E atualizaram, né, algumas coisas de acordo com essa portaria conjunta STN, que não é mais portaria interministerial, agora o nome é portaria conjunta, mas eu vou comentar aqui com vocês. Primeiro ponto importante para fins de concurso, tá? A nova classificação, né, a classificação por natureza, que foi alterada em 2015 com a portaria 05 para esse novo formato de categoria, origem, espécie, desdobramento e o tipo de receita, tá? Na outra versão do MCASP e do MTO, né, eles fizeram inclusões aqui no tipo, né, que botaram outros tipos ali, enfim, não interessa para a gente agora. A nova alteração é a seguinte: nesses 4 dígitos do desdobramento, esses dois aqui, que são o quinto e o sexto dígitos, dígitos referentes ao desdobramento da codificação por natureza, estão reservados agora para identificar peculiaridades ou necessidades gerenciais dos entes da federação. Estão reservando os dígitos 00 a 49 nesse aqui, tá, no EE aqui, 00 a 49 para a União, 50 a 98 para uso específico de estados, DF e municípios. Esses códigos de natureza, que são os códigos que são vigentes para a União, poderão ser utilizados por estados, DF e municípios no que couber, tá? Então, vamos lá, pensando em prova, tá? Que é a nossa finalidade aqui. Uma prova de certo ou errado, o cara vai dizer o seguinte: os códigos de natureza da Receita vigentes para a União não poderão ser utilizados pelos estados, DF e municípios. É errado, tá? Então é assim que você vai estudar. Lembrar que essa alteração é facultativa em 2022 e passa a ser obrigatória em 2023, então é só para a gente saber que existe essa movimentação aqui, né, e que a partir de 2023, efetivamente, a gente vai se preocupar com isso, tá bom? Bom, definiram então a transposição, o remanejamento e a transferência, né, que não se confundem com créditos adicionais, né, eles têm a ver com realocação de recurso dentro de uma categoria de programação para outra, ou destinação de recurso de um órgão para o outro. As definições que estão no manual são transposição, realocações no âmbito dos programas de trabalho dentro do mesmo órgão. Lembra do nosso mnemônico lá no curso? Programa, né? Sei que é errado falar programa, mas transposição é a alteração de um programa para o outro dentro do mesmo órgão. Então, eu vou passar o dinheiro do programa, né, Bolsa Família, que agora vai ter outro nome,
para o programa, sei lá, Saúde para Todos. Estou chutando aqui, tá? Claro que não vai ser possível nesse caso aí, né, porque são órgãos distintos, mas eu estou brincando aqui mas você vai alterar programa, tem que ser um projeto de lei, tá? Alterando isso aqui, normalmente um crédito adicional, mas que faz a alteração de um programa para o outro. O remanejamento é a realocação na organização de um ente público com destinação de recursos de um órgão para o outro. O interessante aqui é que na doutrina, normalmente esse remanejamento era para órgão extinto, então quando era um órgão, fazia a extinção de um órgão, exemplo a CGU, quando virou Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle, né, foi extinto por uma medida provisória, tá, e depois, né, o recurso foi remanejado para o Ministério, né, da CGU para o novo Ministério, tá, então normalmente isso acontecia na extinção de órgão. Agora não estão falando mais nada disso aqui no MCASP. E a transferência é mudar a categoria econômica, corrente para capital ou vice-versa, no mesmo órgão, no mesmo programa de trabalho. Tá? Então o que ele pode dizer? Falar lá que a transferência pode ser a mudança de categoria econômica, né, mas em órgãos distintos, não. Tá? E lembrar que isso aqui você não pode confundir com as descentralizações de créditos, né? Isso aqui não tem nada a ver com a descentralização de crédito, com repasse, subrepasse, cota, nada disso, tá? Aqui você está alterando a classificação da despesa, por isso que precisa de lei para essa finalidade, ok? Então isso aqui é importante, lembrar daquele princípio lá, né, que a gente tem da proibição do estorno, que veio da outra Constituição, lá de 67, né, o artigo 64 dela, alguma coisa assim. Mas enfim, não tem nada a ver com isso aqui, mas agora na Constituição Nova isso é chamado de transposição, remanejamento e transferência, e falar em Constituição Nova é muito bom, né? De 88, tá, gente? Bom, outro ponto importante, né? A classificação orçamentária das transferências e delegações da execução orçamentária, né? Eles trouxeram, isso aí já tinha alguma coisa, mas eles organizaram melhor esse item aqui, tá? Teve essa alteração na parte de dúvidas comuns referentes à classificação orçamentária, né? Então, eles fazem agora um apanhado teórico melhor a respeito da diferença de transferências e de delegações, né? A transferência você entrega o dinheiro. Na delegação, né, você entrega o dinheiro, mas o bem continua sendo seu, né? Alguém vai fazer para você. Então, fulano, vamos fazer um convênio aqui, eu vou te transferir o dinheiro, mas esse prédio que depois estiver pronto continua sendo da União, tá? É uma ação típica de uma delegação de uma execução orçamentária para uma outra entidade, alguma coisa do tipo. Na transferência, você entrega o dinheiro e tchau, tchau. Tá? Não quero nem saber o que você vai fazer com ele, não tem nenhuma contraprestação, né, direta. Mas, enfim, né, eles destacam aqui que tem as regrinhas do artigo 25, de transferência voluntária da LRF, o 26, né, que é a destinação de recursos para entidade privada. Enfim, né, o que é importante aqui, que eu achei interessante, tá? Eles fazem uma tabela com procedimentos, ela é muito maior do que isso, eu só botei um pedacinho aqui, tá? Mas falam ali do ato praticado, qual o ente, o recebedor, como é que ele vai contabilizar, né? Se é uma transferência, se é fundo a fundo, se é uma delegação, e vai fazer ali o detalhamento, tá? É um procedimento contábil, o que é importante aqui é principalmente para concursos de entes subnacionais, tá? Então, União, estados, né, Distrito Federal e municípios, porque tem uma dificuldade nesses entes da contabilização disso aqui, de entender a lógica da diferença de transferência e de delegação, ok? A parte de suprimento de fundos, um assunto bastante cobrado em concurso, principalmente na área de controle, eles acrescentaram um parágrafo, né, no capítulo 4.9, justamente por conta da alteração trazida no artigo 168 da Constituição, pela emenda constitucional 109, tá? Então eles colocaram lá alguns parágrafos no artigo 168, e a sistemática de repasse de recurso público pelo Poder Executivo aos demais poderes e órgãos, por meio do regime de duodécimo, né, para a execução das despesas. E o que é importante aqui, na minha visão, para fins de prova, é o seguinte: eles detalham que é possível, portanto, a concessão de suprimento de fundos do regime de adiantamento, mesmo por órgãos que não possuem receitas próprias. Aí a questão de prova vai dizer o quê? Olha, para conceder suprimento de fundos, necessariamente um órgão tem que ter receita própria. Não, não precisa, está escrito aqui, tá? E eles continuam, aqui nenhuma novidade, né? A versão antiga, que desde o decreto 93872 de 86, no artigo 45, a gente já sabe disso, né, que o suprimento de fundos, o valor, né, que não for aplicado vai ser restituído, se for no mesmo ano, é uma anulação de despesa,
Se for a restituição em ano seguinte, é contabilizado como uma receita orçamentária daquele exercício. Tá? Eles colocam aqui o código, né, receita 1.9, ali outras receitas, né, correntes, outras restituições, tá bom? Então, só para entender aqui, mostrando sempre aquilo que é importante para um concurso. Esse capítulo 5 da parte 1 do MCASP trata de fonte e destinação de recursos. A classificação continua sendo a mesma, né? Classificação que envolve receita e despesa. Na receita mostra a destinação, na despesa mostra a fonte do recurso. Passaram a usar uma siglazinha aqui, FR, né, para fonte de recurso. Tem como objetivo agrupar receitas que possuem a mesma norma de aplicação, e eles fizeram definições, né, bem pontuais e necessárias ali para, né, não está aqui, mas o que é uma receita vinculada, o que é um recurso vinculado, o que é um recurso livre, né, que é basicamente, né, as duas partes aqui. E, claro, né, depois a gente vai aperfeiçoando os materiais, mas o que eu quero mostrar aqui é o seguinte: o mecanismo de registro contábil agora, os lançamentos contábeis, passam a ter um detalhamento da fonte de recurso. Trouxe um aqui como exemplo, tá? Na hora de registrar, né, o orçamento, né, receita prevista, despesa fixada, isso vai ter também na execução, mas no momento da contabilização do orçamento, vai registrar na conta orçamentária o total da receita prevista e da despesa fixada por fonte ou destinação de recurso. Então, observa que no lançamento contábil, que aí envolve as classes 5 e 6, né, o débito na 5, a previsão de receita a realizar, agora vai vir aqui, ó, fonte de recurso, logo após o lançamento, e aí vem a codificação por fonte. A mesma coisa aqui na fixação da despesa, abaixo do lançamento, tá, vem a codificação por fonte de recurso. Né? Não coloquei aqui tudo, mas está lá no MCASP, aí bota no momento da arrecadação, aí vai mostrar lá, né, a fonte de recurso, que é para você ter um maior controle, né, a respeito das vinculações das receitas, né, e das despesas, ok? Então, importante isso aqui, né, para a gente conhecer e ir se aperfeiçoando, né, conforme o tempo. Bom, para efeito, né, o que eu expliquei até agora, a parte 1 do MCASP, ela tem um impacto muito grande nos concursos de AFO, né, de Administração Financeira e Orçamentária, você que estuda orçamento público. Quem estuda contabilidade pública ou contabilidade aplicada ao setor público e for fazer concurso a partir de agora, tem que ficar atento com as partes 2, 3, 4 e 5, né, dependendo do edital do seu concurso, mas o que eu vou falar a partir de agora tem impacto em contabilidade pública. A parte 2 do MCASP trata de procedimentos contábeis patrimoniais e foi ela que teve aí, né, o maior volume de alterações, né, no MCASP 9. O que a gente tem de alteração, gente? Inclusão de vários capítulos por conta das novas NBCTs, tá? Que não estavam ainda, né, no procedimentos que vinham das normas internacionais no processo de convergência com as normas contábeis. Né? O MCASP 8 já tinha muita coisa disso, e agora no 9 eles trouxeram principalmente as novas normas que são válidas desde o início de 2021. Tá? Destaque para efeito de concurso, tá? Para esse capítulo 4, a inclusão dele com um capítulo de caixa equivalente de caixa. Aí tem o capítulo 6, ativo biológico e produto agrícola. Né, o capítulo de propriedade para investimento, né, mudou, né, não é mais o 14, é o 7, mas ele já existia. Incluíram o capítulo 8, investimento em coligado e empreendimentos controlados em conjunto, né, que é aquele SCC que estava lá no outro slide. Então, combinações no setor público, acordos. Acho importante para uma prova de contabilidade pública esse capítulo aqui incluído de apropriação de 13º salário e férias, né, para unificar procedimentos, provavelmente porque tem uma bagunça muito grande em âmbito nacional, né, por conta dos registros disso aqui. Alteração de indicação de algumas contas contábeis, inclusão do capítulo 20, efeitos na mudança de câmbio, né, o 21, evento subsequente, políticas contábeis, mudança de estimativa e retificação de erro. Né? Os que eu marquei aí são os que eu acho que são mais importantes para efeito de concurso, tá, gente? Eu não estou dizendo que só vão cair esses aí, mas para efeito de prova, para uma prova de contador, acho que é, né, o mais importante. Concurso do TCU no edital, que é o MCASP 8, mas eles estão lá dizendo que a parte 2 do MCASP vai cair em contabilidade pública. Então não se preocupe com isso aqui. Em tese, tá? Claro, pode ser que aconteça uma hecatombe e a banca se perca nisso aí,
mas está valendo o MCASP 8, então nada disso está no seu edital do TCU, tá? Vamos aguardar novos editais que provavelmente, né, trarão a previsão de cobrança desses assuntos e ao longo aí dos próximos meses a gente vai atualizando os materiais. Quem me acompanha nos cursinhos sabe que essas NBCTs, né, do 22, 23 a 25, né, essa daqui, cadê? Combinação, política contábil, evento subsequente, né? Essas NBCTs eu já tinha feito, o material já estava lá pronto, é muito parecido com a NBCT, o MCASP só está trazendo para ele essa nova realidade das normas, né, publicadas pelo CFC, ok? A parte 3 de procedimentos contábeis específicos, né, aqui sim vai ser algum concurso muito específico, aqui são procedimentos operacionais, claro, quem trabalha com isso, né, em âmbito local, né, ou na União, Estados, DF e municípios é que vai se preocupar, mas fizeram revisão do capítulo de Fundeb, do capítulo de operação de crédito e do capítulo 4, regime próprio de previdência social, além do 6 de regime ali de precatório, tá? Então, a alteração mais significativa é a do capítulo 4 do RPPS, tá? Esse processo de revisão veio em decorrência de um trabalho realizado entre a STN e a Secretaria de Previdência, tá? Com um grupo de trabalho, né? Alguém lá, o Peixoto foi lá, trabalhou, aquela coisa toda, mas enfim, para efeito prático, tá? Quem trabalha com isso é o mais relevante aí, é esse capítulo 4. Para efeito de concurso, é muito raro isso cair em prova. Pouquíssimas vezes eu vi isso em algum edital e mesmo que tivesse no edital, nunca foi para a prova, tá? Então, é claro, vai se preocupar com isso só se for trabalhar mesmo, ok? A parte 4 do plano de contas, tá? Aqui sim tem um ponto interessante para fins de concurso, principalmente em provas de banca de múltipla escolha, FGV, FCC, o CESP também quando faz prova de múltipla escolha gosta muito desse assunto, que é aquele quinto nível do plano de contas, o subtítulo nas classes patrimoniais de 1 a 4, que aquele dígito é usado para a consolidação das contas, né? Se aquela conta é incluída ou não na consolidação, né? No demonstrativo contábil, na hora de fazer a consolidação, tá? Então, importante aqui, eles incluíram um parágrafo abrindo a possibilidade de utilização desse quinto nível do subtítulo para fazer, para fazer a consolidação das contas nas classes 7 e 8. Antes não tinha isso, era só das classes de 1 a 4. Então, como é que isso vai se materializar numa questão de prova? A banca vai dizer que a utilização do quinto nível para a consolidação das contas só é possível nas contas patrimoniais, de natureza patrimonial. Errado. Tem uma pequena possibilidade de usar agora nas contas de controle. Então, provas, a partir de agora, poderão cobrar isso aqui, tá? Essa consolidação das contas, né, o uso do quinto nível, chamado de subtítulo, antes então era só nas classes de 1 a 4 do plano de contas, as contas com natureza patrimonial, só para lembrar aí, né, o que a gente tinha, né, de importante aqui. O quinto dígito sendo 1, 2, 3, 4 ou 5, por isso que cai muito em prova de múltipla escolha, está pronta a questão, letra A, B, C, D e E, tá? O cara só dá uma encebada aqui, olha, esse dígito aqui, quando ele for 3, é tal coisa, né? Então, aqui fica fácil de fazer a questão. A consolidação, quando o dígito é 1, o saldo, né, ele não é excluído na consolidação, né, de 2 até 5, aquele saldo vai ser excluído da consolidação. Então, exclui da consolidação. Aqui, não. Sim, sim, sim e sim. Então, são saldos que não entram na consolidação quando for de 2, né, a 5, e quando for 1, o saldo não vai ser excluído. Então, ele vai entrar na consolidação das contas. Então, tem uma operação entre a União e um Estado, né? Aquilo ali, né, dependendo da situação, vai entrar na consolidação, então vai ter lá o dígito 1 no quinto, né, na quinta casinha ali, né, no subtítulo. Não, esse saldo vai ser excluído da consolidação, a gente não pode fazer a dupla contagem. Então, o dígito vai ser 2, 3, 4 ou 5. 2, se for no orçamento fiscal ou seguridade social do mesmo ente da federação. 3, 4 e 5, aí vai depender. Você é um Estado, está fazendo uma operação com a União, então o dígito vai ser 3.
você é a União, está fazendo uma operação com o Estado, então é sempre na ótica do outro ente. Eu sou a União, fiz uma operação com o Estado, então para a União, essa conta vai ter ali o dígito 4, porque foi uma operação com o Estado, quando for 5 é com o município. E quando for um município outro, é 5 para os dois, tá? Então essa é a lógica, né, desse mecanismo de consolidação, repito, sempre utilizado só para as contas patrimoniais, classes de 1 a 4, e agora, né, qual é o novo, né, item aqui, a inclusão do novo parágrafo no MCASP 9. Apesar de ser uma regra geral a utilização do quinto nível, né, consolidação para as contas de classes 1, 2, 3 e 4 do PCASP, há casos excepcionais em que é possível sua utilização para fins de consolidação com as contas das classes 7 e 8, como, por exemplo, para elaborar o quadro de contas de compensação, um dos anexos do balanço patrimonial, o último anexo, né, não, o penúltimo anexo do balanço patrimonial novo, né, novo entre aspas, de forma a demonstrar os atos potenciais ativos e passivos de acordo lá com o artigo 105 da Lei 4.320, tá? Então, importante aqui é entender que agora esse mecanismo pode também ser aplicável excepcionalmente para as classes 7 e 8. Então, quais são as duas classes que não podem ter esse mecanismo? São as classes 5 e 6, as classes com natureza orçamentária, ok? Balanços, parte 5 do MCASP, a parte dos balanços públicos, tá? O que mudou, gente? De relevante, nada, tá? Para os balanços orçamentário, financeiro, patrimonial, DVP, demonstração de fluxo de caixa, DMPL, não mudou absolutamente nada. Então, se você estuda para um concurso, aí está lá o meu material, ou de qualquer outro professor que veio lá, balanço de acordo com o MCASP 8. Aí, daqui a um mês, você pega o material, o material do professor Botelho Pinto lá está desatualizado. Não está. Esses balanços continuam sendo a mesma coisa, tá? Não muda praticamente nada na estrutura do balanço, na lógica, na finalidade. Eles continuam tendo ali a mesma estrutura. Você continua, por exemplo, calculando o resultado orçamentário, pegando a receita arrecadada, subtraindo da despesa empenhada. Então, de alteração, tá? Finalmente, eles se adequaram àquela receita tributária que está lá no balanço, mesmo no novo, né, que é um termo usado pela Lei 4.320, mudaram para imposto, taxa e contribuição de melhoria, tá? Algo que já vinha sendo codificado dessa forma na portaria 163, mas finalmente fizeram essa alteração, eles tinham esquecido, né, nas outras versões do balanço. Incluíram um parágrafo que trata do superávit financeiro de exercícios anteriores na parte do balanço orçamentário, quando você traz, né, recursos, né, crédito adicional especial extraordinário abertos nos 4 últimos meses do ano anterior, se eles tiverem saldo, você traz isso e indica ali no balanço o uso do superávit financeiro, explica isso na nota explicativa, mas incluíram um parágrafozinho lá explicando melhor isso. No balanço patrimonial, eles colocaram alguns itens novos, né, no ativo, né, demais créditos e valores a curto prazo, ativo biológico por conta da nova norma lá, né, na parte 2, transferência fiscal a curto prazo, transferência fiscal a longo prazo, no quadro, tudo isso no quadro principal do balanço, e no quadro de contas de compensação colocaram um itemzinho demandas judiciais e botaram as definições. Na prática, ok, é importante conhecer isso, dar uma lida de repente nas definições, mas nada de relevante à estrutura do balanço. Continua separando ativo, né, e passivo em financeiro, em circulante e não circulante, no quadro secundário financeiro e permanente, mesma coisa de sempre, tá? A DVP não teve atualização, DFC, DMPL também não. Nas notas explicativas eles incluíram um pedacinho aqui, né, chamado informações por segmento, e aqui vem a parte mais relevante das alterações. Incluíram 2 capítulos nessa parte 5, um capítulo 9 de divulgação de participações em acordos em conjunto e coligadas, por conta da nova NBCT que está no MCASP agora, e um capítulo 10 de divulgação sobre partes relacionadas pelo mesmo motivo, tá? Aqui no capítulo 8, na parte 8, né, de notas explicativas, então antes vinha até aqui, agora tem um item 8.3 de informações por segmento. Aí, olha, é coisa pequena, gente, 5 páginas, tá? Então não tem tanta, você não vai ter tanto trabalho assim, o professor não atualizou o material. Então você, né, que é proativo, que estuda para concurso, que não pode ficar esperando os outros, que não é preguiçoso, abre lá o manual e lê 5 páginas, tá? Se você estiver tão preocupado com isso. Então, objetivo, conceito, contextualização, as definições, né, que sempre aparecem em concurso, né? Então, coloquei aqui uma tabelinha, né? Então a nota explicativa pode trazer informações por segmento, tá?
saúde, educação, saúde, segurança, outros serviços. Ele não botou, não chamou isso de função, tá? Mas né, são áreas ali que ele chamou de segmentos. Então, receitas por segmento, despesa por segmento, salário, depreciação, né, despesas não alocadas, outras informações, né, ativo, investimento pelo método da equivalência patrimonial, ativo não alocado, enfim, colocaram uma nova informação nesse formato aí, nas notas explicativas. Tá? E por fim, a parte 9 aí do capítulo 9 das demonstrações contábeis, divulgação de participações em acordos em conjunto e coligadas, objetivo e contextualização, conceito e divulgação, também poucas páginas, é só para você dar uma olhada, só para saber que isso existe no MCASP. Tá? E a última parte aí, a 10, divulgação sobre partes relacionadas. Claro que depois a gente vai detalhando isso nos cursos, aqui é só para a gente ter uma ideia, tá? Mas sempre as definições, né, essa parte aqui é que a banca gosta, não tem nenhuma tabela, não tem nenhuma figura, uma pena, né? Mas conceitos aqui, ó, de parte relacionada, claro que se é para isso aqui, esse conceito é importante, influência significativa, né, um conceito que a gente até já estuda quando vê o método da equivalência patrimonial, né, para investimento permanente, enfim, materialidade, né, algumas coisas aí só para você saber, beleza? Bom, gente, era isso que eu tinha para passar para vocês, tá? Tá aí o meu site, meu Instagram, meu Facebook, né? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, faça a sua inscrição no canal, ative as notificações, deixe o seu comentário e, claro, né, se você quiser, tiver interesse, conheça os nossos planos mensais dos membros do nosso clube, a FUD, clica aí no botãozinho na parte inferior do vídeo, lembrando, né, que é sempre importante você dominar AFO, Contabilidade Pública e Lei de Responsabilidade Fiscal e suas atualizações, sempre antenado aí nos concursos, principalmente para ser aprovado nos concursos excelentes na área de controle, qualquer outro concurso também que você, né, venha, né, a almejar um ótimo cargo público, tá bom? Pessoal, era isso. Qualquer coisa, deixe seu comentário aí na parte de baixo. Lembrando de novo que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o novo MCASP 9. Eu tentei fazer aqui um resumo das alterações, é claro que ao longo dos próximos meses a gente vai atualizando os materiais dos cursos regulares para concurso, né, principalmente ele em AFO, né, e claro na parte de contabilidade pública, tá bom? Muito obrigado, né, pela atenção, deixa o seu like aí no vídeo, bons estudos, né, boa atualização do MCASP aí, boa leitura, né, um abraço e até a próxima.